Aleluias, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui para trazer a palavra aos vossos corações, no meu coração primeiramente, que antes do Senhor falar o Espírito Santo de Deus, falar com a igreja, Ele fala primeiro com o pregador. Então eu sou grata ao Senhor por cada palavra, como já foi dito aqui pela irmã Patrícia. A palavra não é só abrir a Bíblia e falar, eu vou pregar essa palavra. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da unção, porque sem unção aqui fica frio, fica gelado, congela, mas sem a presença não tem como nós pregarmos. Então eu louvo e agradeço. Abre a Bíblia de vocês, o livro de Jonas. Jonas primeiro, para a glória do nome de Jesus. Sou grata a Deus pela vida da minha mãe que está aqui comigo hoje, por estar se recuperando cada dia mais. Quantas vezes eu pedi oração pela vida dela e hoje ela pode estar aqui contemplando cada um que orou por ela, clamou por ela. Eu sou grata à igreja por essa oportunidade. Aleluias. Jonas primeiro, eu vou ler um texto grande que Deus colocou no meu coração, que é para ler todo o texto. Aleluia. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Aleluia. Todos encontraram para a glória de Deus? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar uma grande vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares de porão e deitou-se e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ser ele e disse-lhe: que tens tormento? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lançar-nos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sobre a sorte, caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual povo tu és? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, da terra e do mar. Aleluia, seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam aos homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram que lhe te foram feitos para que o mar se acalmasse, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Até aqui, meus irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Aqui nós estamos falando, o Senhor está falando aos vossos corações, que ali ele deu uma ordem a Jonas, porque o Senhor, ele nos escolhe, cada um de nós, cada pregador, cada louvor, cada ministrante da palavra, são escolhidos pelo Senhor. Para nós estarmos aqui pregando a palavra, louvando, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que pedir a Ele qual hino que Ele quer que nós adoramos, qual palavra que Ele quer falar com o teu povo nessa noite. E assim o Senhor me deu essa palavra e falou: você vai falar com a minha igreja sobre muitos que estão virando as costas para a minha palavra, sobre muitos que estão rejeitando o meu chamado, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, mas muitos não querem compromisso de biai, subilai, decanta, lamanai, decanta, com a obra de Deus, com o chamado de Deus. Aqui Jonas era escolhido para aquela missão, para salvar a cidade de
de Nínive. Só que Nínive era uma cidade de muito pecado e Jonas conhecia, porque ele cresceu ouvindo os pais dele falar sobre os pecados, sobre as maldições, sobre a luta de Nínive. E ali ele não se importou com a cidade de Nínive. Por quê? Porque às vezes nós olhamos e falamos: não, eu estou salva, eu sou crente, eu louvo, eu agradeço, eu sou dizimista, eu sou fiel à casa do Senhor, eu estou salva. Mas muitas vezes nós não queremos pagar preço pelo irmão do lado, pela cidade do lado. Muitas vezes a gente olha para nós e tá bom, porque nós estamos seguindo a Jesus, mas tem as almas a qual o Senhor nos convidou a servir, a buscar alma, ganhar alma para o reino de Deus, alcançar alma, porque cada valor de cada alma é muito caro, foi pago pelo sangue de Jesus. E ali Jonas retrocedeu e saiu da presença do Senhor, mas não aceitou o chamado, não obedeceu ao chamado de Deus. E ali ele, na cidade de Jope, ele desceu, de Tarso ele desceu para Jope. Ele pegou o primeiro navio que tinha vaga, comprou uma passagem e se embarcou naquele navio para tentar fugir da presença de Deus. Mas Deus é onisciente, é onipresente. Ele esteve no ontem, está no hoje, está no amanhã, e além do amanhã ele está. Debiai subir lá e decanta. Grande é a obra que Deus tem na nossa vida. Deus quer fazer através de nós nessa igreja, do lá fora. Por quê? Porque nós temos que obedecer à voz de Deus, não fugir como fez Jonas. Jonas fugiu ali e entrou naquele navio, e naquele navio ele adormeceu. Só que Deus, ele toca. Eu vivo falando na minha casa, na minha família, que Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é Deus de justiça. Então quando Deus nos chama para algo, para algum ministério, para alguma missão, nós temos que obedecer e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, e fazer com obediência. Por quê? Missionária, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus, ele toca na gente sim. Eu sou prova viva de quando o Senhor me chamou, usou um profeta para falar comigo, findou o seu tempo no mundo, vem fazer a obra, você é do meu altar. Eu disse: não, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, a minha vida está ótima. E Deus tocou em mim, me colocou dentro de uma UTI, sem memória, careca, só o couro e o osso. Aí fala: Deus não toca, Deus toca, como fez na vida de Jonas. Deus, ele opera maravilhas na nossa vida, mas a ira dele se manifesta no nosso viver também. E ali Jonas fugiu da presença de Deus, fugiu da missão a qual o Senhor tinha dado a ele, deu a ele. E ali ele fugiu, e ali ele entrou naquele barco e foi descansar no porão, porque estava cansado, mas com a consciência pesada, porque quando nós temos um chamado, muitas vezes a gente fala: não, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Mas nós temos que entender que a glória é do Senhor, e muitas vezes nós falamos: não posso mais. Mas irmãos, quando Deus nos convida a servir ao ministério, a um cargo na igreja, nós temos que erguer nossa cabeça com honra, com glória, e fazer com excelência para o Senhor. E ali Jonas, naquele navio, no porão daquele navio, veio sobre ele uma tempestade, sobre o navio uma grande tempestade, e ali eles começaram a jogar os pertences deles fora, as fazendas, como diz na Bíblia Sagrada, fora, para que ficasse mais leve, para que o vento cessasse um pouco, mas ali não cessou. Com muito custo, ali o marinheiro desceu até o porão e falou: o que faz aqui? O que tu faz aqui? E ali convidou ele a orar pelo Deus dele, e ele disse: eu sou hebreu, e sou temente a Deus da terra e dos céus e do mar. E ali muitos tiraram ali para jogar o negócio, para eles escolher, para ver por qual deles seria o culpado pelaquela ventania, pelaquela tempestade, pelo vento que estava passando. E ali caiu em Jonas, e Jonas falou para eles: me jogue ao mar, porque esse vento é culpa minha, essa tempestade é culpa minha. Quantas tempestades nós temos passado, quanta luta nós temos passado na vida, porque nós não obedecemos a palavra de Deus, porque nós não damos ouvido para aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, que nós vivenciamos.
Muitas vezes a gente ouve na igreja, nós ouvimos os pregadores falando a palavra de Deus, mas nós não se enchemos e duvidamos do que Deus é capaz. Não obedecemos a palavra de Deus. Então nós temos que entendermos e compreender subilamacanta, lamanai decanta, que grande é a obra que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Grande é o poder de Deus. Ali aquela tempestade, quantas tempestades, meus irmãos, nós temos passado nas nossas vidas, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa saúde. Olhe para minha mãe, veja ela aqui perfeita e veja, meu Deus, quantos anos ela passou, 3 anos, né, mãe? No meio da tempestade, era uma cirurgia atrás da outra, era ali, hoje ela tá bem, ganhou peso, mas ali, só o couro e o osso, e Deus falando comigo, eu vou, por amor a você, eu vou fazer na vida dela como fiz na vida de Ezequias, e hoje, para completar, para testemunhar, para engrandecer o nome do Senhor, ela está viva, está bem. Por quê? Porque nós acreditamos, nós descemos, e quando ela adoeceu, eu fui orar, eu fui buscar, eu fui jejuar pela vida dela, fui buscar ali o socorro do Senhor. Muitas vezes nós não alcançamos as nossas bênçãos, porque nós fugimos da presença de Deus. Nós vamos lá, entrega para o Senhor, imediatamente a gente tira da mão dele e foge, tá? E sempre estamos no meio do vento, sempre estamos no meio da tempestade, das lutas. Então, quando nós, ali, Jonas, no meio daquela tempestade, aquele povo no meio daquela tempestade, a tempestade, oh meu Deus, aleluia Jesus, aleluia Senhor, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, porque a tempestade nas nossas vidas, só quando a gente passa por ela para a gente acreditar, porque quando nós ouvimos o irmão falar, o irmão testemunhar, eu passei por isso e Deus me deu vitória, muitos não acreditam, é só mais um testemunho. O vento foi forte na minha vida, na minha história, mas é só um testemunho. Muitas vezes nós recebemos as profecias do céu, meus irmãos, e não damos crédito para a profecia. Muitas vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque não vai acontecer. Foi a missionária que falou, foi o presbítero João Dismar, a profecia veio lá do irmão da minha igreja. Muitos não dão crédito e o vento está passando, o vento está dentro da nossa casa, a tempestade está no nosso lar, mas nós temos que confiar, porque vem do céu. Ninguém vem aqui na frente, para cada vez que nós somos convidados, cada um de nós aqui dessa igreja, e somos convidados para trazer as palavras, nossas pernas tremem, nós passamos o dia inteiro aí estudando, pedindo ao Senhor que fale aqui com o povo, porque não é fácil estar aqui em cima. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Ali Jonas, no meio daquela tempestade, no meio daquela luta, daquele vendaval, Jonas desacreditou da promessa que Deus tinha feito a ele. Jonas não deu razão, olhos e fugiu da presença de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, fugir é mais fácil. Me recorda quando eu recebi uma profecia em 2018, em agosto de 2018, Senhor te chama, é a sua última oportunidade de servir a Ele. Eu simplesmente disse para mim, para a pessoa que me entregou a profecia, você quer que eu seja crente igual a você? Eu não tenho tempo. E ali, em poucos dias, 11 dias, Deus tocou em mim. Deus tocou em mim, que me deixou careca, me deixou numa situação decadente, uma situação humilhante, 1 ano sem memória. E ali foi como Jonas, eu estudando essa palavra, Deus só falava comigo, filha, você é testemunha do que ele passou, porque você passou na pele, porque você passou tudo que Jonas passou na pele, a minha ira você passou. Então, irmãos, vamos buscar cada vez mais acreditar, vamos buscar cada vez mais a servir o Senhor com honra, com glória, com louvor e adoração, porque Deus é Deus de amor, mas Ele é Deus de fogo consumidor. Eu vejo naquele presídio eu pregando, quantos Jonas tem naquele lugar, quantos Jonas tem naquele presídio, quantos estão ali por desobediência, muitas vezes eu orando, eu clamando pela vida ali de mais de 800 homens, e Deus fala, eu te coloquei aqui para não te perder lá fora, eu te coloquei aqui para você me conhecer. Então às vezes fala, mas Deus coloca,
presídio. Deus guarda eles lá para quê? Para não perder a alma deles aqui fora. Oh, decanta lá, manai, subiniquinai, decanta lá, miai, subiniquinai, decanta. Porque grande é a obra de Deus nas nossas vidas, no nosso viver. Então não vamos desfalecer, vamos orar, vamos buscar, não vamos esperar a tempestade chegar nas nossas vidas. Nós temos crédito com Deus, vamos buscar cada vez mais a presença do Senhor. Jó disse em Jó 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados nas nossas vidas. Muitas vezes eu falo para minha família, eu falo onde eu estou pregando, Deus, ele não pode ser frustrado os planos dele. Se ele lançou uma profecia para você viver e vivenciar aquilo qual ele está te chamando, você não tem para onde fugir, para onde correr, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí você começa a passar pela tempestade, pelo vendaval, por desobediência. Deus te chamou, eis-me aqui, Senhor. Não vou, isso não é de Deus, eu não quero, eu não vou viver isso daí. Aí você começa a tempestade financeira, a tempestade na sua saúde. Um dia tem uma coisa, outro dia tem outra, todo dia uma enfermidade diferente. E nós não entendemos que é a desobediência, e o vento está passando. Às vezes passa o vento financeiro, fecha todas as portas. Por quê? Porque não quer obedecer. Não queremos obedecer o nosso chamado. Então às vezes nós falamos, não, mas eu não preciso ir à igreja. Eu ouvia isso dentro da minha casa, do meu filho, mãe, eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Eu dizia, não, lá é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo, nós temos que estar lá, meu filho. Mas não, passou pelo vento, está passando pela tempestade, meu coração dói, rasga, sangra, mas eu conhecendo Deus como eu conheci na dor, eu sei que fazer a obra para aquele que ele nos chamou é difícil, é complicado, debiai, subilai, decanta, lamanai, decanta, mas Deus nos chamou, é difícil, passa a luta, e quando Deus te chama e fala, vai ser pregador, vai ser missionária, vai ser pastor, pode se preparar para o vento, se prepara para o vento. Por que missionária? Se ele fez promessa, porque é no vento que ele te capacita, é no vento que ele te deixa perfeito para te entregar a promessa. Então ali Jonas não aceitou aquilo, a promessa qual? E ali Jonas embarcou naquele barco, e naquele barco ali chamaram ele, e ele era o culpado. E ali o que os marinheiros falaram? Não queria ter o sangue de Jonas na mão, mas mesmo Jonas falou, me lança no mar, joga-me no mar, e eles lançaram Jonas ao mar. Mas ali Deus perfeito, maravilhoso e Deus de justiça preparou um peixe, não sabemos se é uma baleia, qual peixe que é, mas ali Deus preparou um peixe para engolir Jonas, e ali ele passou 3 dias na barriga do peixe. Ali imagine naquela gosma, naquela situação no estômago, imagine a dor que Jonas passou, mas dentro da barriga do peixe, lançado sobre a barriga do peixe, ali ele orou, ele clamou. Por que ele não clamou antes, quando ele recebeu o chamado? Foi lá no pé do Senhor, dobrou o joelho e falou, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade e o teu querer. Não, ele primeiro quis passar pela dor, quis passar pela angústia da desobediência. Porque na desobediência, meus irmãos, nós vamos pagar preço. Muitas vezes a gente fala, não, eu vou esquecer que Deus me chamou, vou dar crédito para isso. Daí começa a pagar preço, é com os filhos, é com a casa, é com o esposo, é com a vida financeira. Então coloquemos a nossa vida no altar e aceitamos o chamado. Deus me chamou para ser pastora, Deus me chamou para pastorear, eu vou me capacitar, eu vou estudar mais, eu vou buscar mais de Deus para vir viver o teu chamado. Eu não vou esperar a tempestade chegar na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vou me aperfeiçoar cada dia mais para viver o que Deus me chamou. Se eu tivesse pensado como eu estou falando agora, tinha evitado muito sofrimento na minha vida, muita dor da carne e da alma, e justamente
longe da minha família, mas eu fui como Jonas, eu não quis aceitar o chamado, eu não queria o altar, eu não queria estar aqui no púlpito pregando, eu amava a minha vida antes, mas Deus foi e tocou, e aquela Josiane morreu, e hoje é a Josiane que serve a Deus, que tem o propósito e a vontade de Deus. Então, meus irmãos, vamos buscar a Deus cada dia mais, vamos adorar Ele, servir a Ele, aceitar o ministério que Ele tem para nossas vidas. Hoje eu vejo o Francinaldo aqui dirigindo o culto, e ele falava: amor, eu não quero isso, eu não consigo. E eu disse: consegue sim, vai lá e Deus vai te usar, vai fazer. Por quê? Porque se é Deus que está chamando, nós temos que obedecer. Deus, Ele chama e Ele capacita. De nós não temos nada, de nós não somos nada, somos pequenos demais, mas quem nos chamou é grande, quem nos chamou é poderoso, quem nos chamou nos capacita, deviar e subir lá e decanta, lá maná e decanta. Então não fugimos do decanta, lá maná e subir lá e decanta. A obra que Deus tem nas nossas vidas e nessa igreja é muito grande. Então nos levantamos, ó igreja, nos levantamos, irmã Claudileia. Deus manda te falar, se levanta cada vez mais, porque está muito perto de eu cumprir na tua vida, porque quem te chamou fui eu. Subi lá bacanta, lá mandar e decanta. Muitas vezes tu duvida, ó mulher, do que eu, Deus, te falo, mas saiba que sou eu, Deus, da tua vida. Subi lá e decanta, lá mandar e decanta. Aleluia, Senhor, aleluia, 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 decanta, decanta, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmão, Jonas, no ventre do peixe, Jonas ali dentro do peixe, ele clamou ao Senhor. Clamou, adorou ao Senhor, exaltou o nome de Deus. E ali Deus ouviu o clamor, aonde nós estivermos, não importa o lugar que nós estamos, se nós clamarmos, Deus, Ele responde. Jonas não orou antes para pedir a confirmação, para obedecer a Deus, mas ele clamou no ventre, ali na barriga do peixe, no estômago do peixe, ele clamou e Deus ouviu. E ali Deus levou aquele peixe até uma praia. E não era em Nínive, porque em Nínive não tinha praia. E ali o peixe vomitou Jonas. O peixe vomitou a Jonas. E ali Jonas foi a Nínive e pregou para aquela cidade. Pregou tudo que Deus havia falado para ele. Pregou e ali as almas se renderam ao Senhor. O povo se rendeu grandiosamente ao Senhor. Por quê? Porque nós temos que entender que quando nós se rendemos ao Senhor, Ele vai cuidar das nossas vidas, da nossa história, dos nossos filhos. Eu vejo hoje Deus falar para mim: filha, faça a minha obra, porque enquanto você faz a minha obra, eu cuido dos seus. Então nós temos que entender e compreender, meus irmãos, que quem pode é só Deus. O vento que passa na nossa vida, nós vamos vencer com Deus. A tempestade qual nós estamos enfrentando, que a cada dia Deus não prometeu que não passaríamos por luta sobre essa terra, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que entender e compreender que é a obediência que leva à vitória, é a obediência que nos leva à vitória. Tá doente, vai orar, vai buscar, vai interceder. Não, decanta lá, maná, vai ajudar o teu irmão em oração, vai interceder pela vida do teu irmão, vai fazer visita nos hospitais, porque tem muitos Jonas aí fora precisando de ajuda, precisando de um intercessor para uma palavra. Às vezes é uma palavra que vai salvar uma alma. E muitas vezes nós achamos que ser crente é só estar dentro da igreja, bater palma, devolver o dízimo e ofertar. Mas lá fora tem muitos necessitando de uma palavra, de uma oração. Eu vejo, minha mãe está em casa, está vendo? É o dia inteiro meu telefone tocando, pedindo oração. É de noite eu levantando da cama para orar. E eu falo, eu tenho que orar, porque senão Deus vai cobrar de mim essa alma. Como que eu vou chegar quando Deus voltar? Como que eu vou chegar ao Pai e explicar por que eu não dei atenção para essa alma, que essa alma só precisa de uma
palavra. Então tem tantas pessoas, tantos passando pelo vento, pela tempestade, como Jonas, meus irmãos, e não entendendo, muitos não entendem o chamado de Deus, mas tem que obedecer e saber que Deus é grande, é poderoso, é exaltado, e Ele nos chamou como chamou a irmã Patrícia. É grande a obra na tua vida, minha irmã. Labiai subniquinai decanta. Muitas vezes tu duvidas, ó mulher, mas quem te chamou, quem te levantou sou eu. Eu tenho te exaltado sobre essa terra, debiai subilai decanta, e cuido de você e do seu, porque a obra que eu tenho, verás que grandes coisas farei sobre a tua vida e a tua história. Saiba que eu sou Deus e te capacito a cada dia mais. Abre a tua boca e entrega tudo aquilo quanto eu tenho colocado. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, então aqui Jonas foi vomitado e ele foi a Nínive e pregou a Nínive, e o rei de Nínive, ali ele se proclamou, ele tirou a veste de rei, vestiu veste de saco. Para quê? Para se diminuir perante o Senhor. Muitas vezes nós não queremos tirar a veste de rei, a nossa arrogância, o nosso clamor. Por quê? E não queremos nos vestir de pano de saco perante o Senhor em estado de humilhação. Muitos acham que não, eu sou crente, mas eu quero ser o maior, eu quero ser a que anda mais bem vestida. Eu tenho, eu posso. Não, Deus se agrada daqueles que se humilham perante a presença dele, aquele que se rende na presença dele e usa o pano de saco. Para quê? Para dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me humilho aos teus pés. Então grande é a obra de Deus nas nossas vidas. Vamos fazer a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus e enfrentar o vento, as tempestades, segurando na mão do Senhor. Porque como depois Jonas obedeceu e pregou para aquele povo, e ali o povo foi toda aquela cidade salva, nós temos que entender que nós temos que pregar, nós temos que levar a palavra, nós temos que obedecer à vontade e o querer do nosso Deus. Então hoje o Senhor me traz até aqui hoje para falar, para voltar para a igreja. Vamos viver os propósitos do Senhor, não vamos fugir do chamado de Deus, porque a glória é dele, o poder é dele. Ele chamou a igreja para uma grande obra. Então vamos viver as obras qual o Senhor decanta, Lamaná e decanta, tem para nossas vidas, amém? Até aqui o Espírito Santo de Deus falou. Eu passo a palavra ao pastor Danilo, em nome de Jesus.